dia, tudo bem? Eu vou estar passando para vocês um método, um procedimento, um passo a passo, uma dica de como construir plantas baixas, né? Então eu tenho esse modelo, que vocês vão encontrar ele disponibilizado na aula 15 do YouTube. A aula 15 vai estar a aula de Trim Extend. Clique em mostrar mais. Você vai baixar este arquivo aqui, ó. Ao clicar no link, vai ser direcionado a uma nova página. E você pode realizar o download desse link chamado 01 Planta Baixa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que nós temos que analisar antes de começar um desenho, é ver qual é a geometria desse desenho. Então, primeiramente, aqui eu consigo identificar que essa geometria é uma geometria retangular, ou seja, ela não é, vamos fazer aqui exageradamente, um polígono qualquer, tá certo? Isso já vai te facilitar para você iniciar o projeto. A primeira análise que nós fazemos, então, é a geometria. Ou seja, é mais fácil eu começar este meu arquivo com o comando retângulo, tá? Sendo assim, o segundo passo é ver quais são as medidas externas, as maiores medidas. Então, olha aí no seu PDF, você vai ver que tem 8,20 de altura e 9,30 de largura. Ou seja, eu vou entrar no comando retângulo e vou fazer o perímetro externo da casa, 9,30,8,20. Enter. Eu já tenho todas as paredes da minha casa. Depois disso, eu vou entrar com o comando offset e vou colocar a espessura da parede, que é 0,15. Clico no objeto que eu quero copiar e a direção que eu quero jogar, que é para dentro. Então, o primeiro passo é analisar, ver qual é a ferramenta que seria mais rápida para fazer, ou dessa outra forma. Eu vou fazer aqui da outra forma, apenas para vocês conhecerem e ver que ficaria um pouco mais trabalhoso. Então, por exemplo, eu entrei no comando linha, eu iria fazer uma linha horizontal de 9,30, uma vertical de 8,20, outra de 9,30 e close. A partir do momento que eu desse o comando offset, aqui embaixo, 0,15 para a espessura, se eu selecionar um objeto e escolher para onde ele vai, automaticamente eu teria que fazer 4 offsets, o que é mais demorado do que eu fazer apenas um offset. Então são esses pequenos detalhes que no final do seu trabalho, ó, offset, 0,15, além de eu fazer apenas um único offset, com o comando retângulo, eu elimino esses 8 trims que eu teria que dar aqui para fazer o arremate e deixar o desenho técnico corretamente. Então vou excluir essas linhas, nós já vimos que é um pouco mais trabalhoso para o início do trabalho. E aqui estamos. O segundo passo seria analisar a geometria da casa e ver o que nós podemos aproveitar de comandos. Ou seja, vamos analisar para eu construir essa sala de estar aqui em cima. Repara o seguinte, eu tenho 1 metro de alvenaria, 1,5 de esquadria, 85, 1,5, 1 metro. Essa sala é simétrica. Então, se eu for agora começar a desenhar essa sala com o comando offset, primeiramente eu preciso explodir essas minhas paredes com o comando X Enter ou Explode. Após explodir as paredes, o que eu faço? Eu entro no comando Offset, digito as distâncias que meu projeto está marcando, então aqui ó, na esquerda 1 metro, 1 e Enter, seleciono a parede e seleciono para a direção que ela vai. Ok? Agora eu digito Enter, Enter, 1,15. 1,50 no caso, né? Já tenho a minha esquadria. Clico para onde eu quero copiar, para onde ela vai. Agora de novo, Enter, Enter, 0,85, que é o vazio, onde tem a alvenaria. Enter, Enter, 1,5, que seria novamente o tamanho da minha janela. Novamente, Enter, ele sai do comando, Enter, retorna, 1 metro, Enter, mais um espaço da alvenaria, Enter, Enter, 0,15,
Agora eu vou ter a espessura da parede. E agora aqui eu tenho um detalhe, que é 50 centímetros, 2 metros, 50 centímetros. Então eu vou dar Enter para sair do offset, Enter para voltar. Ponto 5, Enter. Vou fazer desta parede e também desta outra parede. Ok? Feito isso, eu cancelo o comando offset. Eu vou usar o comando extend. Vou dar 2 enters e vou esticar todas essas linhas. Ó. Abro o crossing. Vou segurar a tecla Shift e vai virar Trim. Eu vou cortar essas linhas. E eu já praticamente tenho o desenho da minha planta na parte superior ali desenvolvida. Eu vou marcar essa alvenaria intermediária para facilitar o meu corte nos meus outros offsets que eu tenho que dar. Então, o afastamento da minha sala é 4,35. Eu vou vir com offset. Aliás, eu vou fazer um offset de baixo para cima, aproveitar essa linha que ela é maior, ela é inteira. Então seria um offset de 13,40. Offset 3,4. Daqui para cima. Ponto 15 para fazer a próxima. Okay? Então já tenho essa modulação aqui. Já tenho a marcação dos quartos. E assim eu vou montando esse meu quebra-cabeça aqui de forma bem devagar e precisa. Agora eu vou fazer todas as marcações das esquadrias aqui embaixo. Então eu tenho aqui ó, ponto 95, 1,5 m. Se eu vou começar fazendo esses ajustes da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, fica a critério daí de vocês, tá? Então eu vou fazer aqui nesse quarto um afastamento de 0,75, 1,5 m de esquadria, 0,75. Então eu entro no offset, que são as cópias paralelas, 0,75, enter, puxo para um lado, puxo para o outro. Já tem a marcação da minha esquadria aqui. Vou agora para o banheiro, offset 0,9, para marcar basculante, 0,85, que é o tamanho da basculante, offset 0,55, que é o restinho da alvenaria, 0,15 da parede e 0,95 dessa parede para dentro, dessa parede para dentro. Edu, mas está muita linha, está muito confuso. Quem está iniciando, o ideal é fazer devagar, cômodo por cômodo, que você não se perde. Tá? Mas, conforme você já tem um pouquinho de habilidade ou um costume, conforme você tiver um pouquinho de habilidade ou costume para desenvolver os seus arquivos, desenhos e projetos, você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil e você vai conseguir já ter essa visão mais rapidamente aí no seu projeto. Falta marcar apenas agora a largura aqui do banheiro, que ele mede 1,60 internamente, 0,15 para cá. Nós já temos o esqueleto dessa nossa planta todo desenvolvido, tá certo? O principal você entender aqui é como a planta ela foi concebida. Você aproveita o máximo possível dos comandos offset, trim, extend, sem ficar saindo dos comandos. Ou seja, faz o máximo possível de offsets, depois você faz o máximo possível de extend, depois o máximo possível de trim para otimizar o seu trabalho. Tá? Se você faz offset, trim, extend, você começa a interromper uma sequência de comandos que você pode aproveitar valores, distâncias e assim por diante. Esse é o método que eu uso e, claro, obviamente aqui depois você vai ter que vir dar trim em todas essas pequenas arestas aqui que estão sobrando no seu projeto, não é isso? Fazer os arremates aqui para ficar correspondente ao desenho técnico. Colocar as portas, janelas, mas esse é só detalhe. Né? É algo que você, com o tempo, você vai fazendo cada vez um pouquinho a mais e você vai preenchendo a sua planta. Mas a metodologia
a prática de você desenvolver este desenho com uma forma muito rápida é com este jeito aqui. Tá? Você utilizando do Offset Trim Extend, sempre em comandos de grupos, tentando não variar o comando. Faz o máximo possível de um comando offset, o máximo possível de um comando trim, que você consegue otimizar o seu projeto, o seu desenho e o seu projeto.